Boa tarde, meu nome é Wilitânia de Oliveira Rocha, fiz licenciatura em Ciências Sociais no campus de Tocantinópolis e agora estou cursando mestrado em Antropologia Social pela UNB e por esse motivo eu não pude estar presente hoje com vocês para a finalização dos trabalhos de PIBIC e PIVIC. O meu trabalho ele faz parte do projeto intitulado Gênero, Política e Conhecimento Tradicionais entre os Apinagé, que é orientado pelo professor André Demarque. E o meu plano de trabalho é sobre as mulheres cacicas, gênero e política entre os Apinagé. Bom, o objetivo da minha pesquisa, inicialmente, era analisar como ocorre o processo de formação de liderança feminina entre os Apinagé. Só que, com o início da minha pesquisa, as coisas tomaram outras proporções. E o que eu encontrei de mais relevante e significativo foi perceber como é que essas mulheres elas estão se reorganizando politicamente dentro da estrutura interna apinagé. Nesse sentido, eu presenciei e tive a oportunidade de conhecer várias dessas lideranças femininas e com isso eu percebi que pensar essa formação política dessas mulheres era uma questão muito que não tinha como eu ver caminhos nesse sentido. Então eu reorganizei a pesquisa tentando estabelecer uma maneira de acessar o sistema político e ver como é que essas mulheres estão fazendo política entre os Apinagé. Para isso, eu fiz trabalho de campo com uma liderança feminina, o nome dela é Creuza Barbosa, conhecida como Diró entre os Apinagé, e o objetivo foi fazer uma etnobiografia, que resultou no meu trabalho de conclusão de curso, para justamente tentar abordar, a partir dessa etnobiografia, esse posicionamento político da mulher apinagé. Então, no meu trabalho, eu tento mostrar a estrutura política apinagé a partir de uma liderança em ação, no caso, a Diró. Para isso, eu utilizei como fonte, sobretudo, as etnografias realizadas com o povo apinagé. Então, na minha discussão, eu trago questões levantadas por Curtinho Mendaju, Roberto da Mata, Reginaldo Gonçalves e Geraldinho, tentando apontar, sobretudo nessas etnografias, como é que a mulher está sendo representada e tentando ver, através desses autores, como a chefia é colocada. Quem são essas pessoas que ocupam esse espaço político entre os Apinagé? Nesse sentido, eu encontrei, com uma certa consonância entre eles, que a chefia é extremamente masculina, que o papel, ou seja, o papel político é desempenhado e desenvolvido pelos homens, os homens apinagé. No entanto, eu me encontrava com um cenário totalmente diferente, que eram 5 aldeias, por exemplo, chefiadas por mulheres, da qual uma dessas eu estava acompanhando de perto. Então, já de início dá para perceber que houve um processo de transformação nesse sistema político quando a mulher ela se reorganiza dentro da esfera social para ocupar uma posição de extremo prestígio social, que é a função ou cargo de cacique, de cacica também. Nesse sentido, o trabalho, por ter se tornado uma etnobiografia, foi dividido sistematicamente sobre, a partir de uma estrutura que eu pudesse tanto mostrar para o leitor a questão da participação feminina, através da vida dessa liderança, como também evidenciar a estrutura política e social apinagé. Nesse sentido, eu encontrei elementos
como aponta a classe, que preconizam, né, o exercício e aí também a escolha de um bom líder, de um bom chefe entre os povos indígenas, no caso, entre os Apinagé. Cluster aponta que para ser chefe e ser uma boa liderança, o cacique, o chefe, eles têm que ter uma boa oratória, ser generoso e ser o fazedor da paz, aquele que está ali para organizar e fazer com que a comunidade ela tenha um consenso, né? E nesse sentido os Apinagé também trabalham nessa perspectiva. No entanto, como eu estava trabalhando, tentando evidenciar a presença feminina, eu percebi que essas mulheres, sobretudo a Diró, que é a mulher que eu de fato tive oportunidade de presenciar e acompanhar seu trabalho, elas possuem elementos que ainda que caracterizam ainda mais as lideranças femininas, né? E aí desses elementos eu elenquei 4. Que é vinculado à cultura, ao conhecimento tradicional, o primeiro, né? O segundo é vinculado ao trabalho, à realização do trabalho como algo que é efetiva entre os Apinagé, uma moral social, como diz Owen, que é justamente mostrar para a comunidade a importância do trabalho e, através desse trabalho, ter um respeito da comunidade. E o terceiro, que é a relação de parentesco. Por que eu trago a relação de parentesco? Porque eu percebi que as primeiras lideranças estavam vinculadas a uma pessoa específica. No caso, essa pessoa é mãe da Diró, conhecida entre os Apinagé como Erepiti. O nome dela no português é Maria Barbosa. Essa mulher ela foi extremamente importante, tanto para a demarcação do território, como também para uma organização do que seria futuramente essa transformação na estrutura política dos Apinagé. Porque a partir dela, essas mulheres, elas percebem, né, justamente porque ela foi a primeira promotora entre os Apinagé, que elas poderiam ocupar um espaço dentro da estrutura política Apinagé. E aí o meu trabalho, eu tento trazer esses elementos, né? E por último, o quarto elemento que eu coloco que faz, né, com que essas mulheres ocupem esse status social e ocupem esse cargo, são as redes de relações estabelecidas. E essas redes, elas têm uma conexão extremamente forte com essa relação de parentesco, né? A Diró, por exemplo, ela circula em todo o território de acordo com a sua descendência de parentesco, né? As pessoas que são vinculadas à família Barbosa. E isso faz com que ela suscite os outros elementos, que é o cultural, porque ela frequentemente é convidada para participar efetivamente dos rituais, né? E aí entra também o aspecto do trabalho, que aí ela se posiciona politicamente nas assembleias, nas reuniões. Então, são esses 4 elementos que eu suscitei: o trabalho, o conhecimento cultural, o parentesco e as redes de relações, eles se entrelaçam. E esse entrelaçamento faz com que essa chefia feminina ela ganhe um respaldo maior ainda do que os elementos preconizados pelo Pierre Cluster. Então, o meu trabalho trouxe de novo, né, a partir sobretudo a partir das etnografias, né, do Reginaldo, Roberto da Mata e Custinho da Ju, a presença feminina na política e, sobretudo, mostrou-me que o sistema político Apinagé sofreu algumas transformações, das quais eu aponto uma questão extremamente interessante, que é o cargo de promotora, né? É lógico que, sobretudo, eu acho que o mais relevante é pensar que houve uma relocação, a mulher hoje é cacica, então é o maior cargo de prestígio social, só que o de promotora aponta que essas mulheres elas já participavam da política. Então, cai sobretudo a ideia de pensar que a mulher está vinculada a um aspecto
menos importante na organização social, né? Que é pensar pelo lado de que se ela realiza trabalhos domésticos, ela não pode estar vinculada ao público, realizando trabalhos políticos. Então, essas mulheres me mostraram que a política, diferente do que o Roberto da Mata, o Coutinho Mendes, sobretudo, e o Reginaldo Gonçalves colocam, não é extremamente masculina. Ela já tinha resquícios da participação feminina e, como eu aponto no meu trabalho, a política Apinagé também é feminina. Obrigada.